E o que seria hoje, se a gente não tivesse, por exemplo, fungicida? Como que seria? Será que a gente conseguiria produzir soja, por exemplo, se não houvesse fungicida? Seria possível? Será? Então tem várias culturas. A soja, a batata hoje não seria viável produzir se a gente não tivesse fungicida, tomate, trigo, enfim, várias culturas que não seria viável economicamente, não seria viável a gente ter produto de qualidade, porque fungicida é muito importante também na questão de reduzir carga de micotoxinas. Se a gente pensar em algumas culturas, por exemplo, trigo, a gente tem a giberela lá que acomete a espiga, tá? A produção de micotoxinas. Então, a aplicação de um fungicida ela vai reduzir a carga de micotoxinas, então eu tenho um alimento mais seguro. Tá? Então, que tem muitas vezes a gente escuta, né? O fungicida, o agrotóxico, ele é maléfico, né? A gente tem que ter, claro, racionalidade no uso, tá? Mas muitas vezes é mais maléfico não utilizar do que utilizar de forma adequada. Então é só para mostrar para vocês que o controle químico de doenças ele tem uma importância muito grande para garantir alimento seguro, alimento barato, que é outro ponto, né? Se a gente não utilizar esse produto químico, com certeza a produtividade seria menor e o custo desse alimento seria maior. E muitas culturas não poderiam ser exploradas economicamente, né? Então, vários produtores deixariam de cultivar determinadas culturas porque não seria economicamente viável. Vamos a alguns conceitos. Então, primeiro ponto, o que é fungicida? Fungicida é uma palavra latina que significa, caedo significa matar e fungi significa fungo. Então, o significado literal é mata fungo, né? Fungicida, então, é que mata fungo. Aí tem vários compostos, né? Ou substâncias que poderiam ser enquadradas nessa categoria de causar a morte de fungo, né? Desde radiação ultravioleta, mas aqui o nosso foco vai ser em produtos, né? Que vão atuar sobre fungos. E aí um conceito mais amplo que a gente adota são substâncias, né, de origem natural ou sintética que vão atuar protegendo a planta e também controlando algumas infecções já estabelecidas. Hoje a gente está numa era que a gente adota cada vez mais o conceito de proteger a planta. Por quê? Pela característica dos produtos, nós vamos ver que boa parte dos fungicidas, a performance ela é maior protegendo a planta do que controlando, por exemplo, uma infecção que já está estabelecida, tá? E tem alguns que podem eventualmente ter uma ação um pouquinho mais, que a gente chama de curativa, né? Mas a grande maioria dos produtos, ela vai ter uma ação muito mais forte preventivamente, então protegendo a planta. Então o nosso grande objetivo com a aplicação de fungicida é proteger a planta, não controlar a doença, porque a doença, uma vez que ela vai se estabelecendo, ela já vai estar retirando nutrientes da planta, já vai estar reduzindo a produtividade, a qualidade, e não é isso que a gente quer. A gente quer justamente preservar o potencial produtivo e a qualidade da cultura. Então esse é o grande objetivo do fungicida. Também pode ser encontrada a questão de fungistático. E aí fungicida, pessoal, é um termo bastante amplo, porque a gente tem diferentes grupos de patógenos que podem ser controlados por moléculas químicas. Aí, por exemplo, bactericida, a gente usa o termo geral fungicida para aqueles produtos que também vão controlar bactérias. A gente tem um exemplo lá da Phytophthora que eu citei, que na verdade não é um fungo, é um omiceto, então o termo correto seria omiceticida, né, que mata o miceto, ou mildiocida, que controla mildio. Mas fungicida a gente usa como um termo mais genérico, então aplicando para o controle de omicetos, fungos e assim por diante. O que é uma molécula ou um produto fungistático? Então a gente pode ter um produto que ele vai matar o fungo, um fungicida, mas podem haver produtos que eles vão inibir o crescimento do patógeno, tá? Inibir o crescimento do fungo. Então, esse produto a gente chama de fungistático. Estase significa parado, paralisado. Então, um produto fungistático é um produto que não necessariamente ele vai matar o fungo, mas vai
paralisar o seu crescimento. Tá? Então, esse é um produto fungistático. E outro que pode haver é um produto antiesporulante, ou seja, aquele produto que vai inibir a produção de esporos, o processo de reprodução do fungo. Então, esses são alguns conceitos importantes. Fungitoxicidade é outro conceito bastante importante quando a gente fala de fungicidas. Por quê? A fungitoxicidade, pessoal, ela está relacionada à potência do fungicida. Tá? Fungitoxicidade é o mesmo que potência. Ou seja, quanto mais fungitóxico for a molécula, maior a potência. Consegue controlar em concentrações menores. Depois a gente vai ver alguns parâmetros que a gente pode avaliar se o produto é mais ou menos fungitóxico, mas a fungitoxicidade está relacionada à potência do fungicida, a potência do ingrediente ativo, uma característica do ingrediente ativo e sobre determinado fungo. Então, tem fungo que aquele produto vai ser altamente fungitóxico ou vai ser tóxico, né, que é outro conceito, que é o mesmo que veneno, ou seja, ele vai controlar. E esse mesmo fungicida, por exemplo, ele pode ser atóxico, ou seja, ser inócuo, não fazer nada num outro patógeno. Daí que vem o conceito também da especificidade. Então, eu tenho moléculas, por exemplo, ou até grupos químicos, que vão atuar muito bem, vão ser fungitóxicos, vão ser tóxicos a determinados fungos, mas não a outros. Tá? Por exemplo, o metalaxil. O metalaxil, ele é tóxico, por exemplo, a homicetos, mas não a fungos. Tá? Os fungos verdadeiros, o metalaxil é atóxico, não faz nada. Tá? E vice-versa, tem alguns que controlam fungos, triazóis, por exemplo. Triazóis são tóxicos a vários fungos. Fungos causam manchas, ferrugens, assim por diante, mas são tóxicos, não fazem nada sobre homicetos. E aí tem algumas doses que o pessoal estabelece como referência, tá? Para dizer se um produto ele é muito fungitóxico, ou seja, se a potência dele é alta, média ou baixa, que é baseado na concentração de inibição 50, que eu já vou mostrar para vocês o que é. Mas então um produto altamente fungitóxico, uma molécula altamente fungitóxica, é aquela que em concentrações baixas, ela já exerce um efeito forte sobre o fungo, controla o fungo. Tá? Então menor que 1 micrograma por ml, miligrama por litro ou ppm, tá? A mesma coisa, tá? Micrograma por ml, miligrama por litro ou ppm, mesma unidade. Então, se é menor que 1, altamente fungitóxico. Se está entre 1 e 50, moderadamente, e maior que 50 significa que não é tóxico. E o que é essa CI50? Ou também chamada de CE50, DE50, é a concentração ou dose que controla 50%. E aí a gente pode avaliar de diferentes maneiras, vai depender do fungo. Tá? Então, tem fungos que, por exemplo, você consegue cultivar numa placa, tá? Em meio de cultura. Tá? Então, um fungo, por exemplo, que causa mancha foliar, você consegue cultivar em meio de cultura. Você pode testar concentrações crescentes do fungicida e ver a concentração que inibe o crescimento do micélio dele em 50%. Então, essa é a CI50. Eu posso avaliar a germinação de esporos. Então, eu tenho um fungicida, por exemplo, posso colocar concentrações crescentes e avaliar a germinação de esporos. Então, aquela concentração que inibe em 50% a germinação de esporos é a CI50. Ou tem fungo, por exemplo, que eu não consigo crescer em placa. Vocês já ouviram falar dos fungos biotróficos? Os biotróficos são aqueles que só conseguem colonizar planta viva. Então, fungos que causam ferrugens, oídeos, nesse caso a gente não consegue crescer em placa. Como é que a gente pode avaliar, determinar a CI50? A gente pode inocular, né, folhas, né, com soluções, suspensões diferentes, concentrações de fungicida. Você mergulha, por exemplo, a folha em concentrações diferentes, e aí você vai ver quantas lesões foram formadas, por exemplo, no caso de ferrugem, quantas pústulas tem, ou quantas colônias de oídio foram formadas. E aí você determina qual a concentração, então, que reduz em 50% o número de colônias ou o número de lesões. Então, essa é a CI50, tá? Aí, essa CI50 é muito importante porque ela vai determinar, então, a fungitoxicidade, tá? O efeito do produto sobre
o fungo. Quanto menor a 6,50, menor 6,50, significa o quê? Que esse produto é mais fungitóxico. A potência dele é maior. Tá? Então, uma relação inversa. Quanto menor a 6,50, 10,50 ou CS50, mais fungitóxico. Ou seja, eu preciso de pouco ingrediente ativo para conseguir controlar em 50%. Então, esse produto ele tem uma potência maior. Tá?